Shalom de Deus, amadas. Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Hoje nós vamos começar a nossa leitura anual da Bíblia. Eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Você fica à vontade para ler a tua versão, o que mais tu te identifica. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse primeiro dia. Senhor Deus, Jesus amado, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença. Te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós todas as manhãs, Pai. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2025, onde nós fizemos a nossa leitura bíblica, Senhor, no nosso grupo de mulheres. E obrigado porque nesse ano nós estamos aqui no YouTube, Senhor, fazendo essa leitura, Pai. Que seja uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, Pai. Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja levada cada vez mais longe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por podermos estarmos aqui com saúde, com vida, Pai, respirando, Senhor, para te louvar e te adorar, Senhor. Te agradecemos pelos ensinos que nós tivemos durante esses anos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nos momentos difíceis, o Senhor nos fortaleceu, nos momentos alegres, o Senhor se alegrou conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esse ano de 2026, que a Tua palavra venha, Senhor, cada vez mais com poder e graça sobre as nossas vidas. Venha nos transformar, Senhor. Venha, Senhor, nos exortar, nos confrontar, Senhor, nos curar, nos sarar, nos transformar, Pai, através da Tua palavra. Jesus Cristo, Tu és a palavra viva. Glória a Deus, em nome de Jesus, que seja alcançada cada família, cada irmã, cada pessoa que estiver vendo esse áudio, que acompanhar essa leitura também, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Gênesis capítulo 1. Nós estaremos fazendo a leitura cronológica esse ano, tá, amados? A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse no versículo 14, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos,
e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que se rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e se sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que se rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aqui já estamos no capítulo 2, né? A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Versículo 13. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as árvores dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria.
e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois só uma carne. Agora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui terminamos o capítulo 2. Então, nós vamos ler, em média, 2 a 3 capítulos por dia. Essa é a nossa repartição, né? Para lermos o ano inteiro, nesses 365 dias, a nossa Bíblia Sagrada, as nossas Escrituras. Tá bom, amados? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã.